Imagine um povo que está entristecido. A gente acabou de falar de alegria, né? Um povo que tem olhado para as estruturas do seu país e tem visto que as instituições não funcionam como deveriam funcionar. O judiciário tomando decisões que promovem injustiça, um executivo extremamente fraco, sem poder e muito vil, a corrupção dominando, um legislativo que tem criado leis contra o padrão de Deus, mas que no meio disso tudo, a esperança para alguns que sofrem por esse estado de coisas, está baseada em uma nação estrangeira, que pode vir a qualquer momento intervir e então mudar essa realidade, e então todo o povo tem esperança. Esse era o povo de Israel no século 8 a.C. Um povo que estava vivendo uma situação difícil e que estava pensando que a sua esperança estava fora, em outro povo. Uma parte achando que estava tendo esperança com os egípcios e outros até com os assírios. No meio desse contexto, dessa esperança, pensando numa intervenção estrangeira, Deus intervém por boca de Isaías, lá no capítulo 9. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Isaías e traz uma profecia. Os versículos 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Meus amados irmãos, vamos celebrar o Natal. E a realidade dessa esperança viva e verdadeira está na realidade de que esse momento da encarnação de Cristo, que eu sei que tem alguns que lutam ali com a data do 25 de dezembro ou não, mas o que a gente pensa é na realidade de celebrar o Cristo que se encarnou, o Messias. E certamente você e eu podemos construir alguns paralelos na história que havia acontecido lá com o povo de Judá daquela época. E no meio dessa confusão, falta de esperança, até um certo desânimo, Deus usa Isaías para trazer viva esperança para aquele povo. E aí, então, uma dessas esperanças, dentro da ação de Deus, é o envio de uma criança. É o envio de um menino. Talvez você pense, como será o Natal esse ano? Talvez as nuvens sobre o ano de 2026 sejam tão fortes, pensando numa tempestade, que você nem está pensando no Natal. Já está tão preocupado com o ano que vem. Mas a grande ideia dessa passagem é que o governo do menino Deus nos dá segurança. Essa estabilidade que nós precisamos ter, que, segundo Isaías, vem da realidade da chegada de um menino.
Então eu queria desafiar nesse Natal a você e eu confiarmos o nosso futuro, em primeiro lugar, nas promessas de Deus. Olha como começa o capítulo 9 de Isaías, versículo 1 do capítulo 9 diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Meus amados irmãos, nós sabemos que no ano 722 antes de Cristo, essa região estava sendo devastada e dominada pelo Império Assírio. Não existia mais essa identidade ali de um povo da tribo de Zebulon, da tribo de Naftali, daquela região do norte de Israel. Mas Isaías, que é um profeta do sul, um profeta de Deus, ele traz essa profecia dizendo: olha, nós precisamos lembrar que a aflição vai acabar, que a escuridão vai acabar, que o desprezo acabará. Nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. Então, nesse Natal, eu e você, nós podemos confiar o nosso futuro nas promessas de Deus. Porque é muito interessante quando a gente pensa em olhar para as promessas de Deus que são celebradas na palavra dele, pensando nas profecias, somente a respeito de Cristo. São 333 profecias sobre Cristo, 12 delas falando sobre o nascimento de Cristo. Que Cristo cumpriu literalmente cada uma dessas promessas. Onde Deus está dizendo para nós: olha, a minha palavra eu empenhei e eu cumprirei. Há esperança para vocês, porque quem disse que vai acontecer, fui eu. Eu tenho um livro antigo que recuperei essa semana, e falando sobre essas profecias sobre Cristo, somente sobre a primeira vinda, 333. E aí então ele fez ali um cálculo matemático. De novo, não é minha área. Se você é dessa área de probabilidade, questionar o dado, eu posso te mandar a página que eu tirei foto lá, né? Mas aquele autor diz que para se cumprir 333 profecias, usando aí a matemática da probabilidade, era necessário 54, é o número aqui, e 97 zeros depois dos 54. Olha lá, tem um matemático ali, o Bruno, que é da área de estatística, depois você pode corrigir o autor, talvez, né? Mas, independente ali, você já pensou nisso? Para cumprir todas essas profecias. E aí o argumento dele que é maravilhoso, que é, para que todas essas profecias fossem cumpridas, seria necessário uma pessoa que tivesse dois poderes. O primeiro, a onisciência. Ele seria capaz de conhecer tudo e conhecer o futuro. E o segundo aspecto, para que essas profecias fossem cumpridas, o segundo poder seria o próprio poder, a onipotência. Então, Deus juntou o conhecimento do futuro e o seu poder de causar o futuro, e estabeleceu tudo isso na pessoa de Cristo. Por isso que eu e você podemos confiar nas promessas de Deus dadas na sua palavra. Porque Deus, ele tem um compromisso com sua palavra, porque ele é Deus verdadeiro.
Tem uma história que o Pinha nos contou lá no dia da ação de graça. A Josi recebeu o diagnóstico, queria saber o que eu tenho. E aí, eu conto essas experiências, não como autoridade ali da palavra, né? Mas experiências nunca são ali um modelo para a gente seguir. É uma ilustração de como Deus agiu na vida deles. E ela queria saber o que era lá daquele que apareceu no exame dela. E quando ela dava ali o enter no celular, Salmo 27. Aí, fechava tudo, colava de novo lá, Salmo 27. Quantas vezes, Josi? Várias vezes. Mas, para mim, o fato é que a experiência deles é que eles pesquisaram e abriam lá no Salmo 27. Isso é deles. Mas a realidade é que, o que diz o Salmo 27? Não temas. E era isso que ela precisava ouvir. Que ela precisava confiar o seu futuro nas promessas de Deus. Por isso, meus queridos, quando a gente olha para as profecias da encarnação de Cristo, nós temos que lembrar dessa realidade. Assim como Deus fez com que cada promessa, falando da encarnação de Cristo, que Ele havia dado como profecia, foi cumprida. A palavra de Deus continua no dia de hoje, sendo fundamental para que eu e você confiemos o nosso futuro guiados por ela. Não haverá desconhecimentos, sobressaltos. Podemos passar por essas circunstâncias, dúvidas, mas nós podemos encontrar na palavra a direção e o alimento necessário para confiar o nosso futuro. E a encarnação de Cristo, o Natal nos ensina isso. Era na cidade de Belém, e ali ele nasceu. E tantas outras que Deus prometeu. Que aqueles sábios que auxiliavam Herodes, quando Herodes perguntou onde nasceria o Messias, eles sabiam de tudo. Estava cumprindo a palavra do Senhor. Então o Natal sempre será feliz para as pessoas que conhecem o seu futuro pela palavra de Deus. Não talvez o futuro imediato agora, mas um futuro que nos promove a esperança. Aí a gente entra nos textos, 2 versículos que falam diretamente da profecia da chegada do menino. Versículos 6 e 7. Então, nós podemos confiar o nosso futuro nas mãos de Deus. Olha que interessante, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Aqui nós temos já como também um elemento profético essas duas realidades. Uma criança, que não é qualquer criança quando a gente continua lendo o texto, mas também um filho. E essas duas expressões marcam também a história de Israel e a vida de Cristo. Ele se tornou um menino, um bebê, envolto em faixas, será encontrado ali pelos pastores, numa manjedoura. Mas também ele é um filho. E aí, como Daniel 7, versículos 13 e 14 diz a respeito desse filho. Daniel ali, olhando para o futuro, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
Aqui entra o privilégio que nós temos de ser anunciadores desse menino, que teria um domínio, um governo, que alcançaria todos os povos, nações, línguas, que seriam capazes de servi-lo. E aqui nós temos então esses dois aspectos da encarnação de Cristo, que nós podemos confiar o nosso futuro nas mãos de Deus, que se tornou um menino, mas é Deus poderoso. Como nós celebramos esse ano, 1700 anos do Concílio de Nicéia, que fez essa declaração: verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Aquele que se encarnou, que se tornou um de nós, como diz a música e a cantata, para que pudesse experimentar tudo que nós passamos, sem pecado. E também tivesse a autoridade divina, sendo uma pessoa divina, para ter o controle da história. Como disse Atanásio, e depois citada por C.S. Lewis, o Filho de Deus se fez homem para nos fazer filhos de Deus. Então eu e você podemos confiar o nosso futuro na mão daquele menino, que é Deus, verdadeiro Deus. E certamente o nosso futuro está nas melhores mãos, quando nós podemos dizer: Senhor, está aqui. Eu não sei o que fazer, eu não sei qual a decisão a tomar, eu não sei o que o futuro fará sobre a minha vida, mas Senhor, é um fardo maior que o meu, que eu posso carregar. Então eu estou entregando o meu futuro nas mãos desse bebê, que é o meu Salvador. Por isso, eu celebro o Natal com essa alegria de lembrar que Deus se tornou homem, se tornou um menino, para que eu pudesse ser redimido, como Ele fez. O preço do nascimento é a cruz do Calvário, e aí então fazer com que eu receba o perdão de Deus. Como diz Romanos 8, se Ele não nos poupou o seu próprio Filho, não vai dar juntamente com Ele todas as coisas? Então aqui, não estou dizendo que Deus vai dar tudo o que você quer, tudo que você almeja, tudo que você ora, tudo que você sonha. Não é isso. Mas que Deus tem bondade suficiente para dar aquilo que é o melhor para mim e para você. Também eu posso confiar o meu futuro na esperança e na segurança de Deus. O texto aponta o nome daquele menino. Nomes diferentes, né? Imagina lá, Jesus jogando bola e o pessoal: maravilhoso conselheiro, toca para mim. Pai da eternidade, passa aí o refrigerante de ameixa, né? Acho que tem ameixa lá no Israel, né? Coisas assim. Obviamente, esse texto está apontando para o caráter de Jesus, mais do que o nome específico que ele seria chamado aqui. O seu nome será, essa ideia do nome que é ligado ao caráter, o nome que aponta para aquilo que aquele possuidor do nome tem. Por exemplo, Abimael significa Deus é meu pai. Seria um contrassenso eu ser um ateu com esse nome, né? E pela misericórdia de Deus, eu recebi esse nome, pela misericórdia de Deus, eu fui alcançado. Mas aqui, nós podemos olhar que esses nomes que apontam para o caráter de Cristo, nos dão esperança e segurança. Por exemplo, maravilhoso conselheiro. Certamente, se eu perguntar aqui, muita gente vai falar assim: olha, se eu perguntar,
Quem está precisando de sabedoria? Quem está precisando da luz da palavra de Deus para tomar uma decisão, para tratar uma situação, para agir? Certamente, todos nós levantaríamos a mão aqui. E esse menino, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Quem pode nos dar conselhos maravilhosos? Conselhos certos, conselhos sábios, conselhos justos. Aquele que tem esse atributo, conselheiro maravilhoso. Deus forte, poderosíssimo, poderoso para nos dar aquilo que nós oramos, mas poderoso também para dizer não, e não se preocupar com a nossa reação, se vamos ficar chateados ou não naquele momento, diante da resposta dele. Ele é Deus forte, Ele é capaz de fazer tudo aquilo que corresponde com o caráter dele e que vai ser para o nosso melhor bem. Ele é Pai da eternidade, é aquele que você pode saber que não vai viver pego de surpresa. E agora? Os crentes estão sendo perseguidos e eu não tinha me preparado para isso. O que eu faço? Zé, dá uma forcinha aí para mim. O que você acha que eu devo fazer? Não. Ele tem o tempo nas suas mãos. E por isso nós podemos pensar, Senhor, meu futuro não é baseado nos anos que eu vou viver aqui nessa terra, mas eu tenho uma eternidade que o Senhor preparou para mim. Eternidade é essa, que o texto de 1 Coríntios e Isaías fala, que os olhos não viram e nada se percebeu, o que Deus preparou para aqueles que o amam. A minha esperança e a minha segurança, eu posso confiar em Deus também, porque Ele é o príncipe da paz. Talvez a angústia para você aí é essa falta de paz. E talvez a nossa tendência é, Senhor, onde eu vou buscar paz? E aí a gente vai criando as nossas muletas para ter paz. Aí a gente lembra, mas o meu Deus é o Deus da paz. Ele pode dar aquela paz que excede a todo entendimento. Ele é o príncipe da paz. Talvez sua dificuldade nesse Natal, como vai ser lá em casa? Eu e meu irmão, nós brigamos. Eu estou bravo com meu pai. Minha mãe, ela preferiu lá o filho que ela sempre teve como predileto. E aí agora está chegando aquele momento em que as famílias se reúnem. E agora? Nós podemos depositar todas essas questões, que parecem pequenas, na mão daquele que é o príncipe da paz. Senhor, me ajuda na reconciliação. E Ele, como príncipe da paz, é aquele que governa, é a fonte de verdadeira paz, harmonia e tranquilidade. Por isso que o Natal não é um elemento assim que a gente pode focar somente no sentimento que talvez promove a tristeza, a angústia e afasta a gente da celebração. A realidade de Cristo encarnado é que nós precisamos lembrar da esperança e da segurança que nós temos em Deus. Então nós vimos que nós podemos confiar o nosso futuro
nas promessas de Deus, confiar o nosso futuro nas mãos de Deus, entregar. Nós podemos confiar o nosso futuro na esperança e na segurança de Deus, mas também nós podemos confiar o nosso futuro no governo de Deus. Eu sei, conversando com vários irmãos, vários estão depositando que a esperança do Brasil está lá em 2026. Você está animado? Você acha que agora, esse tempo de eleição, agora a gente vira o jogo, agora vai. E meu irmão, deixa eu te lembrar, não é por aí. A gente lembra do sentimento pós-eleição de 2022. Foi difícil aqui, após o culto, naquela noite. Mas quando nós olhamos para o final do versículo 6 e o versículo 7, eu e você somos desafiados a confiar num governo que é maior. Olha o que o texto diz. Que sobre aquele menino e aquele filho, o governo está sobre os seus ombros. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Talvez se a nossa esperança estiver nos políticos, podemos dizer como 1 Coríntios capítulo 15, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Cumpra o seu papel cívico, vote, escolha quem você acha que pode melhorar a vida. Eu não estou dizendo nada contra isso. Exerça a sua cidadania, como diz Filipenses 1:21, com o desejo de agradar a Deus. Faça, seja um cidadão da terra, cumprindo todos os suas responsabilidades. Você acha que deve mudar? Pense sim. Mas não coloque a sua esperança nesse tipo de governo. Porque o texto está dizendo claramente que sobre os ombros daquele menino, sobre a ideia dos ombros, né? A responsabilidade sobre ele, sobre o menino, está um governo, está um reino. E olha como é esse reino. Quando ele estender o seu governo, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça. Talvez o povo de Israel estava pensando exatamente isso, mas olha, se ali no trono tiver um rei, segundo o coração de Deus, filho de Davi, a vida vai melhorar, o salário vai melhorar, a colheita vai melhorar, esse mundo vai melhorar. E eles estavam parcialmente certos. Porque não era o filho do próximo rei, mas é o filho de Deus, que estabelecerá e não estabeleceria, né? Estabelecerá, essa é a nossa convicção, haverá um reino de Deus. O seu governo será estabelecido. E essa é a nossa esperança. É isso que deve nos nutrir, onde aí, pensando assim, nós vamos fazer o nosso melhor como cidadãos deste mundo, porque nós somos cidadãos da eternidade do reino de Deus. Nosso empenho, a nossa vida vai ser dedicada a esse modelo de reino, a essa esperança. E aí então, eu e você podemos nos beneficiar de viver aqui na terra, na nossa própria vida, juízo e justiça.
onde os filhos do menino, desse rei que vai promover juízo e justiça, podem viver no dia a dia esse juízo e essa justiça, fazendo as coisas certas. E aí então, saber que quando esse reino chegar, será para sempre, não terá fim, porque o Senhor dos Exércitos fará isso. Então, meus queridos, coloque também a sua confiança no governo de Deus, no reino de Deus, no rei que se apresentou como um menino. Então, se há algo que impede que você celebre o seu Natal com dúvida, com temores, como vai ser o ano que vem com o governo, lembre-se, nós temos um rei que está no trono, que cuida de nós, e que um dia vai sim estabelecer um reino que nenhum reino da terra pode me dar. E aí nós lemos sobre esse reino em Isaías capítulo 11. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa da sua cintura. Um tipo de governo e reino e atmosfera que vai fazer o que nenhum cientista que luta contra as mudanças climáticas conseguirá fazer. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e já o desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o seu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por isso, quer dizer para os irmãos, ainda que você ache que 25 de dezembro não é a data, possivelmente não seja mesmo, mas é a celebração da encarnação de Cristo, e que você celebre a chegada do menino, dizendo para quem está na sua volta, Feliz Natal, porque assim como o menino chegou, o rei voltará, e ele voltará com a espada da justiça. E essa é a minha esperança, e é por isso que eu celebro o Natal, e é por isso que eu digo Feliz Natal, não como um sentimento de que, olha, Feliz Natal, e é aquele desejo vazio, né, muitas vezes, mas até antecipadamente mandando cartão de Natal, mandando ali aquelas imagens da sua família, desejando a outras pessoas, lembre-se, o Natal sempre será feliz, porque Jesus nasceu, porque Ele veio, aquele menino nasceu, e por isso nós podemos confiar também toda a nossa vida nas mãos de Deus.